O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Graça e paz, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Nando, pastor da Primeira Igreja Batista no bairro Botafogo. Eu queria pensar com você nesse salmo. Sem dúvida nenhuma, uma das porções mais conhecidas da palavra de Deus. Nesse salmo, nós lemos a respeito da relação de Deus com o ser humano a partir da ótica de Davi, que foi quem escreveu esse salmo, que foi quem compôs esse salmo. Esse salmo, o Salmo 23, ele faz mais do que nos lembrar sobre as promessas de Deus, faz mais do que nos lembrar sobre o cuidado de Deus. É um salmo que fala sobre a relação de Deus com Davi. Aqui Davi conta a sua experiência com Deus. Aqui Davi fala da sua maneira de perceber a Deus. Aqui Davi fala um pouquinho da sua caminhada com Deus. E é sobre essa relação de Davi com Deus e da nossa relação com Deus que eu gostaria de pensar com você nessa oportunidade. A maioria das pessoas, quando leem esse salmo, se concentram naquilo que Davi fala a respeito do que Deus faz na relação com ele. Nós vimos Davi dizendo aqui que Deus lhe faz repousar em pastos verdes, que Deus lhe conduz às águas tranquilas. Davi diz que Deus restaura e refrigera a sua alma. Davi diz que Deus lhe guia pelas veredas da justiça. Davi diz que Deus está com ele onde quer que ele andasse, em qualquer circunstância. Davi diz que Deus manifesta a sua bondade todos os dias da sua vida. Enfim, são muitas as coisas que Davi diz que Deus faz na relação que tem com ele. Mas eu queria pensar com você no lugar de Davi nessa relação. Porque se por um lado o Salmo fala da relação de Deus com Davi, ele fala também da relação de Davi com Deus. Então, qual é a posição de Davi nessa relação? Qual é o lugar de Davi nessa relação? Isso é um tema que nos interessa porque o lugar de Davi na sua relação com Deus é o mesmo que o meu e o seu. A atitude que Davi deve ter na sua relação com Deus é a mesma atitude que eu preciso ter na minha relação com Deus, que você precisa ter na sua relação com Deus também. Então, eu quero que você abra o coração e perceba nesse texto pelo menos duas atitudes, que nós precisamos cultivar na nossa relação com Deus. A primeira atitude que nós precisamos ter na nossa relação com Deus e que nós vemos em Davi, na relação que ele tinha com o Senhor, é a atitude de humildade. Humildade. Eu li alguns comentários a respeito desse salmo e a maioria dos comentaristas diz que quando Davi escreveu esse salmo, ele já era o rei de todo Israel. Davi já tinha aquela proeminência, Davi já tinha aquele poder, Davi já tinha aquela autoridade, Davi já tinha tamanho reconhecimento como rei de Israel, mas mesmo assim, Davi, quando olha para a sua relação com Deus, ele se coloca de forma humilde e ele se vê como uma ovelha e diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Humildade
é uma característica importante na nossa relação com Deus, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Davi, mesmo tendo tanto destaque, tanto poder, tanta autoridade como rei de Israel, ele não deixou de se ver como ovelha na sua relação com Deus. E Davi sabia o quanto a ovelha precisa do pastor. Davi, na infância, ele cuidava dos rebanhos do seu pai. Davi cuidava das ovelhas. E ele sabia como a ovelha depende do pastor. Precisa do pastor para chegar aos campos verdes. Precisa do pastor para chegar às águas tranquilas. A ovelha não consegue sozinha se guiar, chegar a esses lugares. Aliás, era difícil naquele tempo encontrar campos verdes, encontrar pastos verdes. O pastor precisava por vezes tomar o rebanho e conduzi-los em uma viagem até encontrar um oásis onde houvesse grama, onde houvesse água. E a ovelha sozinha não conseguia encontrar esses oásis, não conseguia encontrar esse pasto, não conseguia encontrar a água. Ela dependia do pastor para protegê-la, para alimentá-la, para guiá-la. Não só para o alimento, mas também para o alívio. Eu já ouvi muitas mensagens sobre o Salmo 23, tenho certeza que você também já ouviu muitas mensagens sobre o Salmo 23. Eu jamais vou esquecer de um comentário que determinado pastor fez sobre esse salmo, falando dessas águas, da necessidade das águas na vida da ovelha, não só para saciar a sua sede, mas também para trazer alívio. Porque, por vezes, a ovelha na caminhada ia se sujando, ficando enlameada, se encharcando de lama. E aquela lama se prendia ao seu pelo, se prendia à sua lã. E à medida que o dia ia passando, aquilo ia secando, empedrando. E chegava um momento que aquela lama empedrada, encrustada no pelo, na lã da ovelha, começava a sufocar a ovelha e impedi-la de respirar, trazendo dificuldade até para ela respirar, como que formava uma armadura, pressionando, apertando a ovelha. E aí o pastor procurava as águas, não só para dar de beber para essa ovelha, mas também para tirar toda aquela lama empedrada da lã da ovelha e fazê-la respirar de novo. É o refrigério, é o alívio. Davi sabia da importância de um pastor na vida de uma ovelha. Para tudo isso. Para trazer alívio, para trazer o alimento, para trazer a direção. E ele diz, olha, eu posso até ser o rei de todo Israel, mas na minha relação com Deus eu não passo de uma ovelha. E quando ele fala que ele é uma ovelha e que o Senhor é o seu pastor, ele admite a sua completa dependência de Deus. Eu preciso de Deus, eu necessito de Deus, eu dependo de Deus para viver. É sobre essa ótica da dependência que Davi dá continuidade à sua frase, diz, o Senhor é o meu pastor, e diz, nada me faltará. Algumas pessoas, quando leem essa expressão, nada me faltará, interpretam de uma maneira errada e pensam assim, quer dizer que tudo de bom vai me acontecer, que eu não vou ter nenhuma falta, que eu não vou ter nenhuma dificuldade, que eu não vou ter nenhum problema, ou seja, nada me faltará. Mas na verdade não é isso que Davi está dizendo aqui. Talvez a melhor maneira de traduzir esse texto seria, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, o Senhor é meu pastor e nada que não seja o Senhor vai me fazer falta. O que Davi estava dizendo é que ter, não ter, ganhar, perder, não era o mais importante. O mais importante na vida dele era ter o Senhor como seu pastor. E quem tem o Senhor como seu pastor não sente a falta de mais nada. Quem tem o Senhor como seu pastor é completo. Não necessita de mais nada para ser feliz, para ser realizado, para ser completo. Ou seja, Davi na sua humildade reconhecia que tudo que ele precisava era do Senhor, era de Deus, da presença de Deus. Meu amado, na nossa relação com Deus não pode faltar humildade.
precisamos continuar reconhecendo que nós precisamos de Deus, que nós dependemos de Deus, que é Ele que nos conduz pelo caminho certo, é Ele que nos diz aonde vamos comer, é Ele que nos diz o que vamos fazer. Nós precisamos ser humildes e reconhecer o quanto nós precisamos e dependemos de Deus. Na nossa relação com Deus, é importante ter humildade. E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto, precisamos também ter confiança, ter fé nesse Deus. No versículo 4, Davi muda o ambiente. Depois de falar de campos verdejantes, de águas tranquilas, de refrigério, no versículo 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Davi fala aqui de dificuldades, Davi fala de problemas, Davi fala de tempos difíceis. Quem conhece a história de Davi e sabe onde ele começou, sabe por onde ele passou e aonde ele chegou, sabe que ele enfrentou muitos momentos difíceis na sua vida. Ele teve a vida ameaçada muitas vezes. Ele teve inúmeras vezes em batalhas, perseguições, fugindo. Davi muitas vezes passou pelo vale da sombra da morte. E ele diz que o segredo para atravessar os vales difíceis, as dificuldades, é a sua confiança em Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a confiança em Deus nessa relação dava força a Davi para prosseguir. E na nossa relação com Deus nós precisamos de humildade e precisamos de confiança. Precisamos confiar em Deus. Mesmo que os dias sejam turbulentos, mesmo que hajam dificuldades, mesmo que hajam problemas, saiba que o Senhor está com você. Você não precisa ter medo, não precisa se desesperar, não precisa se apavorar. Você só precisa confiar nesse Deus, porque Ele está com você. É verdade, a vida não é feita só de coisas boas, a vida não é feita só de boas notícias. Na vida nós temos coisas boas e coisas ruins, nós temos vitórias, mas temos também derrotas, nós temos alegrias, mas temos também tristezas. E a vida é assim, isso faz parte da vida. A vida nesse mundo é como um eletrocardiograma. Você já viu um eletrocardiograma? Como é que é o eletrocardiograma? Ele é cheio de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E esses altos e baixos no eletrocardiograma são um sinal de vida. Quando você vê altos e baixos no eletrocardiograma, quer dizer que você está vivo. Agora, se houver uma linha só no eletrocardiograma, uma coisa linear, quer dizer que já era, meu mano. Morreu. Então, altos e baixos são um sinal de vida. Na vida, nós temos altos e baixos. Há momentos que nós estamos lá no alto, tudo vai bem, felicidade, alegria, tudo certo. Estamos lá no alto. Há momentos que nós estamos lá embaixo, a tristeza, a derrota, a frustração, a fracasso. Daqui a pouco lá em cima de novo. Isso é a vida, é sinal de vida, altos e baixos. Quando não houver mais isso, quando estiver tudo linear, é porque acabou para você. A vida é feita de altos e baixos. E é confiando em Deus, dependendo de Deus, buscando a Deus que nós encontramos a força para viver esse jogo da vida, viver esses momentos, sejam eles bons ou ruins. Então, na nossa relação com Deus, nós precisamos desses dois elementos, humildade e confiança, fé. Receba essa palavra, meu irmão, e que Deus te faça uma pessoa humilde e uma pessoa cheia de confiança, cheia de fé. Na nossa relação com Deus, são dois elementos indispensáveis. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de refletirmos na Tua palavra e na nossa relação contigo. Te pedimos, Senhor, que mais do que olhar para as coisas que o Senhor faz na nossa relação contigo, nós possamos olhar também para a nossa posição nessa relação e buscarmos ser, Senhor, pessoas humildes e cheias de fé nessa relação com o nosso Senhor, com o nosso pastor, com o nosso Criador. Que cada uma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra,
que possam olhar agora para a sua relação com Deus, para a sua caminhada com Deus, e se falta humildade ou falta confiança e fé, que o Senhor nos dê a oportunidade nesse tempo de voltar, de nos renovar, de buscar, Senhor, uma postura diferente para que a nossa relação contigo seja cada vez melhor. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a todos. Desejo que o Senhor abençoe, complete em seu coração essa palavra e que a sua relação com o pastor a cada dia seja melhor, em nome de Jesus. Grande abraço. Fique na paz.